Nas águas geladas e turbulentas do Mar de Bering, onde as temperaturas podem cair abaixo de 20 graus negativos e as tempestades atingem com fúria implacável, ocorre uma das pescarias mais extremas e emocionantes do mundo. A captura, conhecido cientificamente como Paralitodes cantchaticus, habita as profundezas do Mar de Bering, uma região do Oceano Pacífico Norte, situada entre o Alasca e a Rússia. Esse crustáceo prefere fundos arenosos ou lamacentos, onde se alimenta de moluscos, vermes e restos orgânicos. Vive em águas frias, entre 2 e 5 graus Celsius, em profundidades que variam de 30 a 300 metros. Essas condições extremas, combinadas com a escuridão quase total de seu habitat, tornam sua captura um desafio monumental. Os caranguejos reais são criaturas resistentes, capazes de suportar imensas pressões e temperaturas próximas ao congelamento, mas também são esquivos, movendo-se lentamente pelo fundo do mar em busca de alimento. Para os pescadores, encontrá-los exige não apenas habilidade, mas também tecnologia avançada e um profundo conhecimento de seu comportamento. A pesca do caranguejo real começa muito antes de os barcos partirem para o Mar de Bering. Nos portos do Alasca, como Dutch Harbor ou Kodiak, as tripulações se preparam meticulosamente para a temporada, que é rigorosamente regulamentada e costuma durar apenas algumas semanas, geralmente no outono e inverno. Cada embarcação deve estar equipada com licenças de pesca, que incluem cotas específicas para garantir a sustentabilidade da espécie. Essas cotas, estabelecidas pelas autoridades pesqueiras do Alasca, limitam a quantidade de caranguejos que cada barco pode capturar, assegurando que a população não seja esgotada. Antes de zarpar, os barcos são abastecidos com tudo o que é necessário: combustível, mantimentos, equipamentos de segurança e, o mais importante, centenas de armadilhas metálicas, projetadas especificamente para capturar caranguejos reais. Essas armadilhas, também conhecidas como pots, são estruturas robustas de aço que medem cerca de 2 metros de diâmetro e pesam até 300 quilos quando vazias. Cada uma é construída com uma malha resistente e aberturas estratégicas que permitem a entrada dos caranguejos, mas dificultam sua saída. No interior da armadilha é colocado um isco cuidadosamente escolhido, geralmente arenque ou bacalhau, cujo cheiro atrai os caranguejos a longas distâncias. O isco é colocado numa bolsa de malha no centro da armadilha, garantindo que os caranguejos tenham que entrar completamente para alcançá-lo. As armadilhas também são projetadas para cumprir com regulamentos de sustentabilidade. As aberturas menores permitem que caranguejos juvenis e outras espécies marinhas escapem, garantindo que apenas os exemplares adultos e de tamanho comercial sejam capturados. Com o barco pronto, a tripulação parte rumo às zonas de pesca no Mar de Bering, uma viagem que pode durar várias horas ou até dias, dependendo da localização dos pesqueiros. Essas áreas são escolhidas cuidadosamente com base em dados históricos, padrões migratórios dos caranguejos e tecnologia moderna como sonar e sistemas de GPS. Os capitães estudam mapas batimétricos para identificar os fundos arenosos ou lamacentos onde os caranguejos são mais abundantes. Uma vez no local, começa a primeira etapa crítica do processo, o lançamento das armadilhas. Cada armadilha está conectada a uma boia flutuante por meio de um cabo de alta resistência, capaz de suportar o peso da armadilha e a força das correntes marinhas. Em um único dia, um barco pode lançar entre 100 e 300 armadilhas, cobrindo uma vasta área do oceano. O lançamento das armadilhas é um processo que combina força bruta com precisão cirúrgica. A partir do convés do barco, a tripulação utiliza guindastes hidráulicos para baixar as armadilhas à água, garantindo que cada uma esteja corretamente posicionada. As boias, marcadas com cores vivas e coordenadas de GPS, permitem que os pescadores localizem as armadilhas mesmo sob as piores condições climáticas. Uma vez lançadas, as armadilhas descem lentamente até o fundo do mar, onde permanecerão entre 24 e 48 horas. Durante esse período, os caranguejos são atraídos pelo cheiro do isco e entram nas armadilhas pelas aberturas cônicas. No entanto, nem todas as tentativas são bem-sucedidas. As correntes podem deslocar as armadilhas, predadores como polvos ou grandes peixes podem se alimentar do isco ou até mesmo dos próprios caranguejos presos, e as tempestades podem complicar o processo de recuperação. Quando chega o momento de recolher as armadilhas, o trabalho no convés se transforma numa corrida contra o tempo e os elementos. Os guindastes hidráulicos, projetados para operar em temperaturas abaixo de zero,
E são as armadilhas das profundezas, um processo que pode levar vários minutos para cada armadilha devido ao peso e às condições do mar. Uma armadilha cheia pode pesar mais de 500 quilos, especialmente se estiver repleta de caranguejos reais, cada um pesando até 12 quilos. Ao chegar à superfície, as armadilhas são colocadas no convés, onde a tripulação se apressa para abri-los e examinar seu conteúdo. Esse momento é sempre uma incógnita. Algumas armadilhas podem conter dezenas de caranguejos, enquanto outras mal trazem alguns poucos. A incerteza faz parte do desafio, e cada armadilha içada representa uma aposta nessa indústria de alto risco. Uma vez que os caranguejos são retirados das armadilhas, começa o processo de classificação, uma das etapas mais cruciais da pescaria. Os pescadores trabalham em longas mesas no convés, classificando rapidamente os exemplares de acordo com seu tamanho, sexo e condição. As regulações são rigorosas. Somente os machos adultos que ultrapassarem um tamanho mínimo podem ser retidos. As fêmeas, essenciais para a reprodução, e os caranguejos juvenis são devolvidos ao mar imediatamente. Esse processo não só protege a sustentabilidade da espécie, como também garante que as futuras gerações possam continuar pescando caranguejos reais. Os pescadores manuseiam os caranguejos com cuidado, utilizando toalhas especiais para evitar lesões, já que as pinças desses crustáceos são incrivelmente potentes e podem causar danos graves se não forem manejadas corretamente. Os caranguejos selecionados são transportados para tanques de água salgada a bordo, projetados para replicar as condições de seu habitat natural. Esses tanques mantêm a água a uma temperatura precisa, geralmente entre 2 e 5 graus Celsius, para garantir que os caranguejos permaneçam vivos e em ótimas condições até o retorno do barco ao porto. Nos barcos fábrica, embarcações maiores equipadas com instalações de processamento, os caranguejos podem ser cozidos, congelados e embalados diretamente no alto mar. Esse processo começa com a cocção dos caranguejos em água fervente com sal, o que realça seu sabor e preserva sua textura. Em seguida, as patas e os corpos são separados, limpos e congelados em embalagens a vácuo, prontos para serem enviados aos mercados ao redor do mundo. O manuseio dos caranguejos a bordo exige não apenas rapidez, mas também uma atenção meticulosa aos detalhes. Cada caranguejo deve ser inspecionado para garantir que atende aos padrões de qualidade. Exemplares danificados ou doentes são descartados, pois podem afetar o valor da carga. Os caranguejos reais maiores, com patas que ultrapassam 1 metro de comprimento, são os mais valiosos, especialmente em mercados asiáticos, onde são considerados um símbolo de luxo. No entanto, esses gigantes representam apenas uma pequena fração das capturas, o que os torna um prêmio cobiçado para os pescadores. A classificação também tem impacto direto na economia do barco. Cada caranguejo que não atende aos critérios representa uma perda de receita. Por isso a eficiência é essencial. Enquanto os pescadores trabalham no convés, o barco enfrenta constantes desafios ambientais. O Mar de Bering é conhecido por suas tempestades imprevisíveis, com ondas que podem ultrapassar os 10 metros de altura e ventos que atingem velocidades de furacão. A água salgada que respinga no convés congela instantaneamente, formando camadas de gelo que podem ultrapassar 5 centímetros de espessura. Esse gelo não só torna superfícies escorregadias, como também adiciona peso significativo ao barco, comprometendo sua estabilidade. Os pescadores passam horas quebrando o gelo com martelos e pás, uma tarefa exaustiva, porém essencial para manter a segurança. Guindastes, guinchos e motores também precisam ser constantemente inspecionados para evitar falhas em temperaturas abaixo de zero, onde até mesmo o equipamento mais robusto pode falhar. A vida a bordo de um barco de pesca é implacável. Os turnos podem durar até 20 horas por dia, com apenas algumas poucas horas de descanso entre as jornadas. O barulho constante dos motores, combinado com o frio que penetra até nas áreas mais protegidas do barco, torna o descanso difícil. Os pescadores trabalham sob pressão constante, não apenas pelas condições físicas, mas também pela necessidade de cumprir as cotas antes do fim da temporada. Cada dia perdido por causa de uma tempestade ou de um problema mecânico pode significar perdas econômicas devastadoras, já que operar um barco no Ártico é extremamente caro. Os custos incluem combustível, manutenção, salários e licenças, o que torna cada jornada no mar um investimento de alto risco. Apesar dos perigos, a pesca do caranguejo real continua sendo uma das indústrias mais lucrativas do mundo.
Um barco bem equipado pode capturar até 20 toneladas de caranguejos em um único dia, o que equivale a centenas de milhares de dólares em receita. No entanto, o sucesso depende de um equilíbrio delicado entre a habilidade da tripulação, a tecnologia a bordo e o respeito às regulamentações. Os pescadores devem trabalhar em harmonia, coordenando cada etapa do processo, desde o lançamento das armadilhas até a classificação dos caranguejos. Qualquer erro, por menor que seja, pode ter consequências graves, desde ferimentos no convés até a perda de uma captura valiosa. A bordo, o tempo parece se dissolver entre o estalar do gelo, o zumbido constante dos motores e a rotina exaustiva da pesca. Os pescadores não têm fins de semana, não há feriados, tampouco promessas de uma captura garantida. Cada jornada é uma aposta tudo ou nada. Uma coreografia de precisão sob condições que colocariam qualquer um à prova. O cansaço se acumula, mas a concentração não pode vacilar. Um passo em falso pode significar uma fratura, uma queda na água gelada ou uma armadilha mal lançada que não traz retorno. A vida no mar exige não só força física, mas uma resistência mental forjada lentamente, sob pressão constante. As relações entre os membros da tripulação também se tornam essenciais. Não há espaço para conflitos pessoais quando todos dependem uns dos outros. A confiança mútua se constrói nos convéses congelados, nos silêncios compartilhados durante as longas horas de trabalho e nos breves momentos de camaradagem ao redor de uma xícara de café na sala de descanso. Aqui, o companheirismo não é uma opção, é uma necessidade vital. Saber que o outro fará a sua parte, que não hesitará em ajudar se algo der errado, pode ser a diferença entre voltar para casa ou se tornar apenas mais uma estatística do Mar de Bering. Muitos dos homens e mulheres que embarcam nessas travessias vêm de gerações inteiras de pescadores. A pesca do caranguejo real não é um trabalho, para eles é uma herança. Desde cedo aprenderam a ler o clima no horizonte, a interpretar os sinais do mar, a respeitar sua força e imprevisibilidade. Há um profundo senso de orgulho em dominar um dos ofícios mais difíceis do planeta. Cada temporada é uma oportunidade não só de ganhar dinheiro, mas de honrar uma tradição que moldou suas comunidades costeiras por décadas. No entanto, a dureza do trabalho também deixa marcas invisíveis. A exposição constante ao risco, o afastamento do lar e a pressão para cumprir cotas em um ambiente mortal podem cobrar um preço emocional. Alguns pescadores sofrem de insônia crônica, ansiedade ou fatiga extrema. As taxas de acidentes são altas e o isolamento prolongado pode levar a episódios de depressão. A bordo, fala-se pouco sobre essas coisas. Há uma cultura de resistência, de não demonstrar fraqueza, embora todos, no fundo, saibam que o mar não perdoa o menor erro. Quando as condições permitem, os pescadores aproveitam os raros momentos de calmaria para recuperar as energias. Uma refeição quente, uma breve videochamada com a família, ou até ver o nascer do sol sobre as águas geladas do Mar de Bering podem elevar o ânimo. São instantes fugazes, mas fundamentais para manter a humanidade em meio a uma rotina que constantemente os leva ao limite. Alguns mantêm diários, outros simplesmente olham o mar em silêncio, lembrando por que estão ali. Pelos filhos, por um futuro melhor, por o legado que desejam deixar. As mulheres também têm seu espaço nessa indústria e cada vez mais se juntam a tripulações tradicionalmente masculinas, seja como engenheiras, capitãs, cozinheiras ou pescadoras. Sua presença tem demonstrado que a tenacidade não tem gênero. Em meio ao gelo e ao esforço físico, trazem novas dinâmicas, formas diferentes de colaboração e uma visão distinta do trabalho no mar. Embora ainda enfrentem desafios, sua inclusão vem transformando lentamente a cultura a bordo, promovendo ambientes mais respeitosos e cooperativos. Em terra firme, as famílias dos pescadores vivem a temporada com uma mistura de esperança e angústia. Cada ligação vinda do barco é um relívio, uma confirmação de que tudo está bem, ao menos por enquanto. As comunidades pesqueiras do Alasca e de outras regiões costeiras estão acostumadas ao vai e vem emocional que esse ofício impõe. Muitos vilarejos dependem quase que exclusivamente da renda gerada pela pesca do caranguejo, o que torna cada jornada no mar uma missão coletiva, ainda que vivida em silêncio do outro lado do oceano. A logística que sustenta essa indústria é monumental. Desde a gestão das cotas, manutenção das embarcações, inspeção das capturas, até o transporte aéreo e marítimo dos caranguejos para os principais mercados internacionais, cada elo da cadeia deve funcionar com precisão milimétrica.
Uma falha pode atrasar embarques, afetar a qualidade do produto ou gerar perdas milionárias. Por isso, por trás de cada barco, há toda uma rede de profissionais, inspetores, engenheiros, comerciantes e operários trabalhando para que o esforço no mar não seja em vão. Os avanços tecnológicos também transformaram a pesca do caranguejo. Sensores de profundidade, sistemas via satélite, monitoramentos em tempo real e comunicações de longo alcance por rádio aumentaram a segurança e a eficiência das embarcações. No entanto, a tecnologia não substitui o instinto do pescador. Esse saber aprendido na pele, transmitido de geração em geração. As máquinas ajudam, mas é o olhar humano que decide, no fim das contas, onde lançar a armadilha, quando recolhê-la e como reagir diante de uma mudança brusca no clima. As autoridades pesqueiras do Alasca desempenham um papel fundamental nessa operação. Elas supervisionam o cumprimento das cotas, protegem as populações de caranguejos e garantem que a pesca seja realizada de forma responsável. Suas decisões são baseadas em estudos científicos, monitoramentos constantes e colaboração com os próprios pescadores. A sustentabilidade não é apenas um lema, é a única forma de garantir que as próximas gerações possam continuar dependendo do mar sem esgotar seus recursos. A pesca do caranguejo real é essencialmente uma dança entre o ser humano, a natureza e a regulação. Um dos momentos mais simbólicos dessa indústria é quando o barco retorna ao porto. Após dias ou semanas no mar aberto, cruzar a linha do cais representa muito mais do que o fim de uma jornada. É o retorno ao lar, o reencontro com a terra firme, com os abraços esperados, com a vida que ficou em pausa. Os primeiros passos ao desembarcar são sempre lentos, pesados, como se o corpo precisasse lembrar a si mesmo que já não está flutuando. Mas os olhos brilham. Eles voltaram e trouxeram os frutos do mar. O desembarque dos caranguejos é outro momento crítico. A qualidade da captura é inspecionada com atenção e qualquer erro no manuseio pode reduzir seu valor de mercado. Os crustáceos são pesados, medidos, verificados e em seguida enviados rapidamente para plantas de processamento ou para voos refrigerados rumo à Ásia, Europa e outras regiões do mundo. Nessas horas, a coordenação deve ser perfeita. Um atraso pode comprometer a frescura do produto e, com ela, milhares de dólares. Cada minuto conta. Alguns caranguejos são comprados por restaurantes de alto padrão que os exibem em aquários, antes de prepará-los para clientes dispostos a pagar cifras exorbitantes por uma experiência gastronômica única. Outros são cozidos e congelados para supermercados gourmet. Em todos os casos, chegam acompanhados de sua história, uma história de gelo, trabalho, precisão e respeito pelo mar. Embora os consumidores raramente a conheçam, essa história está impressa em cada fibra de sua carne. Nos vilarejos pesqueiros, os lucros de uma boa temporada podem significar prosperidade, reformar a casa, pagar os estudos, investir em novos equipamentos ou simplesmente garantir a estabilidade econômica de todo um ano. Mas também há anos difíceis em que as tempestades impedem a saída ao mar, as cotas são reduzidas ou os preços caem no mercado internacional. É uma economia de ciclos, de altos e baixos, onde o planejamento convive com a incerteza e a esperança se torna uma ferramenta de sobrevivência. E ainda assim, toda vez que uma nova temporada começa, os pescadores voltam ao mar. Não porque não compreendam os riscos, mas porque escolheram essa vida. Uma vida em que o frio congela os cílios, o trabalho nunca para, mas onde cada caranguejo capturado é uma vitória. É a forma que tem de ganhar o pão, de honrar suas raízes e de provar que, diante da fúria do oceano, o ser humano ainda pode resistir, adaptar-se e prevalecer. Um dos aspectos fascinantes do caranguejo real é a sua capacidade de regeneração. Se um caranguejo perde uma pata ou uma pinça, ele pode regenerá-la através dos ciclos de muda, um processo em que o crustáceo substitui seu exoesqueleto. Essa adaptação biológica não só permite que sobrevivam em um ambiente hostil, como também beneficia a indústria pesqueira, pois os caranguejos devolvidos ao mar podem continuar crescendo e se reproduzindo. As regulamentações garantem que os exemplares não aptos, como fêmeas e juvenis, sejam imediatamente liberados, o que protege a sustentabilidade da espécie e assegura que a pesca possa continuar no futuro.
Quando o barco finalmente retorna ao porto, os porões estão cheios de caranguejos reais, prontos para serem enviados aos mercados ao redor do mundo. Em terra, os caranguejos são novamente inspecionados, embalados e distribuídos a compradores internacionais. E em países como Japão, Coreia do Sul e China, os caranguejos reais são símbolo de status. Servidos nos mercados do Alasca, a pesca do caranguejo real gera milhões de dólares todos os anos, sustentando comunidades costeiras e criando centenas de empregos. A pesca do caranguejo real é muito mais do que um trabalho. É uma prova de resistência, habilidade e trabalho em equipe em um dos ambientes mais extremos do planeta. Cada armadilha lançada ao fundo do mar, cada caranguejo classificado no condeque e cada manobra realizada sob o gelo e o vento contam uma história de esforço humano. Para os pescadores, cada captura é uma conquista, não apenas pelo valor econômico, mas porque representa a capacidade de enfrentar os maiores desafios da natureza com determinação e coragem. Apesar dos riscos, os pescadores retornam temporada após temporada, impulsionados pela promessa de uma pesca que enche não só os porões, mas também os corações de orgulho. E agora que você conhece a história por trás de cada mordida de caranguejo, convidamos você a olhar com outros olhos para esse manjar em seu prato. Por trás dele, há homens e mulheres que arriscam tudo, movidos por uma paixão que só entende quem já olhou o oceano nos olhos e decidiu não recuar. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que valoriza o esforço humano por trás de cada grande conquista. Deixe sua opinião nos comentários. Você teria coragem de trabalhar no Mar de Bering? Nos vemos na próxima viagem.